Nosso tema livre de hoje vai debater a vida dos animais, os nossos irmãos menores ou inferiores, segundo uma expressão do mentor espiritual Emmanuel. Depois nós veremos a posição dos espíritas a respeito, do espiritismo a respeito da doação de órgãos e uma explicação para os casos de bebês que contraem o vírus da AIDS, por exemplo, ainda no ventre materno. E no quadro Espiritismo e Você, nós falaremos sobre as conexões entre o Espiritismo e a astronomia. Então, a partir de agora, com vocês, mais um Diálogo Espírita. Meus irmãos, o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, num livro homônimo, chama os animais, ao tratar deles e das relações com o homem, os chama de irmãos inferiores, os nossos irmãos inferiores, ou nossos irmãos menores. E nós aprendemos, e de outras fontes, do Livro dos Espíritos, por exemplo, que o animal não é só instinto, ele possui uma inteligência rudimentar. E também eles dizem que, categoricamente, que os animais não são máquinas. Eles possuem grau de liberdade, embora bastante limitada. Eu estou aqui hoje com nossos companheiros Jaime Nunes, Robson Balaguer, para falar a respeito desse assunto. E eu gostaria que vocês tecessem seus comentários iniciais a respeito dessas colocações aqui, que não é só instinto e da liberdade relativa que os animais possuem. Bom, na verdade, os animais, como já foi o Wilson disse, são nossos irmãos menores. Mas veja bem, por quê? Eles também são espíritos, mas não espíritos como os nossos do homem, né? O espírito do homem. Eles têm apenas um princípio inteligente. E esse princípio vai evoluir, é claro. Mas isso vai depender, conforme vai evoluindo o mundo, os mundos onde eles habitam, né? Isso depende muito também da evolução de cada um. E, então seria isso aí mais ou menos. Jaime, a questão ali é que há uma, depois que o Robson está citando, porque existe uma questão 597 dos Espíritos que Kardec pergunta se os animais têm alma. E eles respondem que tem alguma coisa além do corpo, mas que podemos chamar de alma se quisermos, mas depende muito do conceito que se dá à palavra alma. Por isso que o Robson diferenciou a alma dos animais, que é um princípio inteligente, e já dos humanos, né? E o livre-arbítrio é a mesma coisa. Algumas coisas fazem por conta, mas mais o instinto, né, gente? O animal ainda em princípio ele é dirigido, ele tem o instinto como o fator principal da sua existência, porque se nós analisarmos, por exemplo, as aves, né, fazem sempre os ninhos. Os ursos hibernam, as tartarugas buscam a água, os gatos encobrem seus dejetos, os cães enterram seus ossos, as abelhas têm suas colmeias, as aranhas suas teias. E quem que ensinou isso a eles, né? Então é alguma coisa que é um aprendizado que já faz parte dos períodos em que eles já transitaram por aqui e que se mantém vivo e vão aperfeiçoando esse instinto também. Que é inerente à espécie, né? Inerente à espécie. Melhorando a sua capacidade. E é um instinto que às vezes ele é mais certeiro, mais correto do que a própria razão dos humanos. Exatamente. Ela não falha, porque é guiado pela natureza. E é importante a gente frisar aqui, meus irmãos, que os animais funcionam assim, porque diz que o homem descende do macaco. Não é exatamente o espírito, o princípio inteligente, que o Robson citou, ele vem evoluindo através de várias espécies. E pressupõe-se que os macacos, os primatas, sejam os animais mais próximos dos humanos, né? Então, é possível que realmente as últimas encarnações desse princípio inteligente, antes de reencarnar em humanos, tenha ocorrido realmente nos primatas. Mas é importante a gente notar o seguinte, que os espíritos explicam que é nos reinos inferiores da natureza, principalmente os animais, que esse princípio inteligente se elabora e se individualiza, pouco a pouco, eles frisam, e ensaia para a vida.
É uma espécie de germinação, quando então o princípio inteligente se transforma por uma adaptação do perispírito, né, que é a matriz do corpo físico, para homens e para animais, e se torna espírito. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A pergunta é o seguinte: mas como é que de repente continua existindo todas as espécies? Continua existindo o cachorro, o macaco, o cavalo, etc. Para onde que foram esses espíritos? Aqueles espíritos que evoluíram um certo grau, eles são promovidos para um animal superior ou para os humanos, enquanto que outros vão assumir os corpos daquela mesma espécie. O exemplo claro para vocês é o seguinte: numa escola, né, sempre vai existir primeira série, segunda série, terceira série. Quem olha de longe vê aquela escola, talvez a mesma sala de aula, o mesmo professor, mas os alunos são diferentes. São outros. Os alunos que estão na primeira série agora, no ano que vem estão na segunda, quer dizer, estão num animal superior ou no homem. E outros princípios inteligentes mais atrasados vão assumir o lugar daquelas. É uma escala, né? E esse momento também ainda é desconhecido para o homem, exatamente o ponto em que há essa mudança, mas é um processo que existe. Esse princípio inteligente evolui, progride, e a gente percebe através até das várias espécies de animais disso aí, porque há um livro de Gabriel Delano chamado Reencarnação, 2 capítulos dedicados à questão dos animais, e ali ele tem experiências de cavalos que sabiam fazer contas, e outras espécies, demonstrando que eles têm alguma coisa, alguma capacidade que já permite essa condição. Nós temos milhares de relatos, não só em livros espíritas, em fontes diversas, em documentários, pela televisão, o Robson estava citando há pouco, de casos então espontâneos ou por experimentos. Para testar até onde vai essa inteligência dos animais. Vamos ficar apenas aqui com um exemplo e uma conclusão que eu queria que vocês comentassem. Os chimpanzés, eles têm a mentalidade deles, a capacidade intelectual deles equivalente a uma criança de 4 anos. Vejam só. E aqui um caso concreto, o papagaio, chamado um papagaio cinzenta, uma espécie cinzenta, o Alex, foi estudado na Universidade do Arizona, pois esse bichinho reconhecia cores, tinha noção de conceitos abstratos como volume e posição dos objetos, ele fixava, portanto tinha também a capacidade de memorizar, né? Uma capacidade linguística equivalente a uma criança de 2 anos e uma capacidade de raciocínio também equivalente a uma criança de 4 anos. Como se explica isso? Exatamente, onde é que está essa conquista? Mas, segundo Emmanuel, através do nosso querido Chico, ele diz que os animais exemplificam também o amor conjugal, a questão da paternidade, o amparo ao próximo, e imitam também seus donos. Aqui há casos, assim, observando a questão dos animais, eu descobri 2 fatos de uma cachorra que ela buscava pão numa panificadora e levava para um outro lugar um saco com 100 pães. E ela vinha trazendo esses 100 pães normalmente, até que um dia começou a faltar 2 pães. E o dono desconfiou: mas o que está havendo com ela que está faltando 2 pães? E a seguiu. E descobriu que nesse trajeto havia uma cachorra doente, sem condições, e ela tirava 2 dos pães e deixava ali. E um outro fato também, que um senhor observou, um ratinho com a palha, puxando uma palha, e um outro agarrado àquela palha, diz que ao se aproximar percebeu que o rato que era puxado era cego. Muito disso, então, né? Então são fatos que você mostra o amor que eles têm também pelo seu próximo, como a nós, esse sentimento. Muito vem do adestramento, é claro, a gente sabemos disso, muito vem do adestramento, como os animais de circo e tudo mais, mas muito já é inerente aos animais, eles trazem um amor, uma compaixão pelo seu semelhante, né? Então... Agora, passadas essas colocações mais em relação à inteligência dos animais, nós gostaríamos de tecer alguns comentários aqui da relação dos homens com os animais. A questão 734, as questões 734 e 735 do Livro dos Espíritos alerta para a destruição da vida dos animais, a destruição abusiva. Então ele diz lá que só é permitido o homem, digamos, aniquilar animais se for para sua nutrição e para sua segurança. Toda vez que ele ultrapassa esse limite, matando por matar, né, acabando com seus habitats, etc., ele vai ter uma grande responsabilidade sobre isso. Ele diz o seguinte, Jânio: a caça
é uma bestialidade pela predominância da natureza material sobre a espiritual. Porque o homem ainda faz da caça uma diversão, sem considerar aquele seu irmão menor. E novamente vai ao encontro daquilo que você disse, Wilson. O animal ele mata só para a sua subsistência. E o homem, com um fito de destruição, ou às vezes até de competição, fazem safari e outras coisas, destruindo espécies, e que há muitos animais em extinção já por causa dessa desatenção do ser humano. Pois é, 2 números por Robson ali. 40 milhões de animais são traficados para fora do Brasil anualmente. Só do Brasil, hein? Brasil. E o pior de tudo, minha gente, é que 90% deles morrem. Morrem no meio do caminho. 90% morrem. No Japão, todo ano, 20 mil golfinhos são assassinados, podemos usar esse termo. E no Canadá, mais de 300 mil bebês de focas também são assassinados anualmente. Sabe quanto eles ganham por cada pele de bebê de foca? R$100. Matam 300 mil. Por causa do ganância. É a ganância, né? É a ganância falando mais alto. E por que isso? Querem cada vez mais, esquecem do seu irmão menor, esquecem do meio ambiente, né? Às vezes acabam com o meio ambiente, extinguindo ali uma espécie de animal por causa do interesse desenfreado, pela ganância, pelo poder, pela riqueza que... E aí também na questão dos animais está o amor de Deus pelos homens. Eles também fazem parte do nosso lar, né? São componentes necessários porque eles também têm um propósito e um objetivo em regiões diferentes, mas que precisam ser respeitados pelo ser humano. Eu queria colocar aqui também um outro tópicozinho sobre as conotações espirituais dos animais. O André Luiz, nas obras dele, fala, em algumas delas, sobre a situação dos animais depois que morrem. Sim. Muito interessante isso, né, gente? Para a gente estudar, ter uma noção. Vários. Ele diz assim que as almas de espíritos, melhor dizendo, de animais, como aves, cães, gatos, cavalos são os mais próximos. São os mais próximos. E eles, às vezes, quando eles não reencarnam em seguida, eles são usados como serviçais. Atividades exatamente, com atividades no plano espiritual. A gente às vezes fica pensando assim, mas os animaizinhos, às vezes animal doméstico, às vezes só para a pessoa curtir. Mas aquilo ali, ele cria um vínculo, digamos assim, aquele vínculo com a família, que o animal não só serve como ajudar, como cuidar da casa, ou como cachorro, né? O gatinho ali para manter os ratinhos longe e tudo mais, como no plano espiritual eles vão estar trabalhando. Interessante, Wilson, eu vi um livro, um comentário do Divaldo Pereira Franco. Ele vai em uma casa de uma confrade. Confreira, no caso, perdão, desculpe. Uma confreira, numa dessas conferências, ele estava lá. Quando ele adentra a casa, ele leva um susto e pula para trás. E ela percebeu, falou, o que aconteceu, Divaldo? Ele falou, o cão. Né? Ela, que cão? Não tem nenhum cão aqui. Eu falei, esse cão pastor, pastor, né, policial. Ele falou, eu só tinha um cão aqui. Já faz 1 ano e meio que ele desencarnou. Daí ele diz, não, mas é um cão espiritual. O cão, quando viu ele, pulou em cima dele. São relatos. São milhares de relatos que a gente tem. Agora, a questão, Jaime, é essa situação aqui, porque no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que os animais, eles reencarnam logo em seguida. Para Kardec, na época de Kardec, os Espíritos não falaram que existia espírito de animais vagando, digamos, em colônias espirituais. O que André Luiz coloca, diz que a maioria hiberna e reencarna em seguida, mas alguns desses mais evoluídos podem se tornar úteis aos espíritos lá. E eles atuam assim, na defesa das colônias, na vigilância, né, no serviço de alerta e para puxar também como meio de transporte, inclusive. Né? Agora, uma coisa aqui também que chama a atenção é o seguinte, para ficar bem claro. Não existe reencarnação de espíritos humanos em animais, que seria em psicose. Poderia explicar isso aí? Isso aí é que causa uma certa confusão, porque também seria involução, né? Como só há progresso, nós vamos na escala ascendente, então o ser humano jamais retroage. E tudo dentro dessa natureza tem o seu sentido e conduz esses seres ao progresso e à evolução. Ele não retroage porque, né, digamos que o espírito do animal é inferior ao do homem. Né? Então é por isso que ele não retroage. É uma questão até de adaptação do perispírito. Né? Exatamente. O espírito humano ele já tem essa conformação igual, é uma cópia, né, do corpo físico.
Então não tem como adaptar esse perispírito de novo a uma forma animal. E por causa da densidade e o teor vibratório. O magnetismo humano é diferente do animal. Existe uma certa semelhança, mas é como se fosse as ondas eletromagnéticas, que existem vários comprimentos de onda, né? Elas não se adaptam. Os espíritos também nos advertem o seguinte, que quando isso acontecer, dos espíritos de animais se tornarem espíritos de homens, vai haver uma grande transformação no planeta. Né? Porque daí sim, para estar acolhendo aquelas almas que estão chegando. O que nós temos que compreender também, que o animal ele sofre influência do meio. O animal ele é também conduzido pelo seu dono. A maneira com que se porta o dono pode também se tornar esse cão mais dócil, mais obediente, como pode induzi-lo a ser mais violento. E ajudá-lo na evolução. Exatamente. Então, o trato com carinho, com respeito, com bons cuidados, vai ajudar na evolução desse espírito. Agora, sem excessos, viu, gente? Animal é animal, ser humano é ser humano. Tem gente que se dedica e dá mais coisas, inclusive deixando fortunas para animais, e esquece de socorrer uma criança faminta. Exatamente. Então, vai tomar cuidado com isso. Só queria fazer, nós estamos com um tempinho já bastante avançado, precisamos ainda tratar de uma questão aqui importante. O Gabriel Delane, até citado pelo Jaime, nesse livro Reencarnação, ele alerta que conotação dos animais em relação a faculdades psíquicas. Ele diz que os animais têm telepatia, podem se comunicar com os homens, que ele é capaz, que ele possui clarividência, pressentimentos, né? Que tem uma forma fluídica perispiritual, que sobrevive à morte desse animal, e que pode inclusive se materializar. Então é uma coisa muito importante. E para fechar a minha parte aqui, para vocês fazerem um encerramento, livros, obras que vocês podem procurar nas bibliotecas espíritas sobre isso. A questão espiritual dos animais, da Ivênia Prado. Animais Nossos Irmãos, do Eurípides Kuhl. Animais Têm Alma, do Ernesto Bozano, que é um clássico. A Vida e a Alma dos Animais, do Celso Martins. Seus comentários finais, por favor. O animal está tão próximo ao homem que, segundo a questão do sangue, por exemplo, ao ser examinado por um legista, cria dificuldade para diferenciar o sangue de um e de outro, para ver a proximidade que existe entre nós. E também, eles têm seu psiquismo. Nós vamos encontrar animais ditatoriais, vingativos, rancorosos, vaidosos, caprichosos, invejosos, ciumentos, meticulosos, cleptomaníacos, e há uns que têm até a gravidez psicológica, a pseudostiese. Aqui em Curitiba passou... Ou seja, já tem os vícios e as virtudes dos humanos. Robson, encerramento, já estouramos o horário. Isso aí, preservamos então nossos animais, mas sem exagero, como o Wilson falou. Vamos colocar animal, pessoas são pessoas. Meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Grande abraço a todos. Um grande abraço. Desculpe, gente. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M de Capivari, São Paulo, oferece mais de 400 títulos em seu catálogo. Agora Eu Sei, de Joseval Carneiro, é um dos seus últimos lançamentos. No gênero autoajuda sob a ótica espírita, traz dicas para a boa saúde, conselhos para o dia a dia, avaliação dos estados emocionais como estresse e depressão e comentários sobre doenças psicossomáticas, longevidade, etc. Contatos vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000.
Olá, amigos. Estamos de volta. Agora com o quadro Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande e-mail para o endereço que está abaixo do seu vídeo. No quadro de hoje temos duas perguntas. E a primeira é a seguinte: o Espiritismo é contra ou a favor da doação de órgãos? Não, o Espiritismo não é contra a doação de órgãos. Até porque, quando morremos, nada levamos desse mundo, nem mesmo o nosso corpo. Quando morremos, nosso corpo é enterrado e consumido pelos vermes. Assim, nada restando. Quando se falamos em doação de órgãos, a gente tem que pensar em várias hipóteses, né? Principalmente a gente já pensa assim: eu vou deixar uma parte do meu corpo para alguém. Não, na verdade, a gente pode ser o contrário, alguém deixando a parte do corpo para você. Então temos que pensar nessa hipótese também. Certo, meus amigos? E todos os órgãos, é claro, só pode ser feito doado através do transplante após a parada encefálica, ou seja, a morte encefálica, que seja a morte do cérebro. Alguns órgãos, como o coração, por exemplo, só pode ser retirado antes da parada cardíaca, que depois da parada cardíaca já não presta para mais nada. Até porque alguns também só se conservam, no caso do coração, um exemplo, ele se conserva fora do corpo de 4 a 6 horas. Tem outros que se conservam 30 minutos. Então esse transplante tem que ser feito rápido, certo, meus amigos? Agora veja bem, a morte encefálica nada tem com o estado de coma. É bem diferente. O estado de coma, as pessoas podem levar 1 ano, 2, 10 anos. Nós já vemos aí na mídia vários casos de pessoas que estavam em estado de coma e voltam a viver, voltam no normal, acordam, digamos assim, do estado de coma. E isso acontece naturalmente, porque não há morte do cérebro, certo? Então os médicos estão aptos para isso, sabem quando há morte do cérebro e quando não há. Então as pessoas não precisam ficar com medo. Será que se eu entrar em estado de coma, vão tirar meus órgãos? Não. Os médicos sabem bem a diferença entre a morte encefálica e o estado de coma. Emmanuel diz o seguinte, Emmanuel é um dos mentores do Chico Xavier, ele fala o seguinte: o benefício daquele que necessita consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Então, está aí, gente, uma palavra de Emmanuel. Bom, na segunda pergunta é a seguinte: uma mulher contrai AIDS durante a gestação, passa ao filho que vai nascer. Isto estava na programação espiritual da criança? Bom, gente, não necessariamente está na programação da criança. Às vezes não estava nem na programação da mãe ser mãe, nem na programação da mãe de contrair essa doença. Certo, meus amigos? Por quê? Se fosse assim, digamos, aquela criança nasce com certas doenças, a gente estaria até, digamos, duvidando da justiça divina. Porque como pode Deus deixar uma criatura nascer perpetuamente para sofrer? Até porque quem sofre somos nós. Mas como que sofremos? Através de nossas escolhas, ou seja, do nosso livre-arbítrio. Conforme nós vamos ter o nosso livre-arbítrio, fazendo as escolhas para o bem e para o mal, a gente pode sofrer mais ou sofrer menos, certo? Neste caso, poderia a criança estar, digamos assim, vindo passar por um karma? Pode ser que sim, no karma de reencarnações passadas, ou não. Só que nós temos uma coisa a dizer, que é a lei de causa e efeito, certo? Tudo aquilo que você fizer aqui responderá. Nesse caso, a mãe que contraiu a AIDS pela imprudência dela, ela está passando para o filho. Ou seja, então o filho está sofrendo, ou vai sofrer, por causa da mãe. Vai ter uma vida, digamos, talvez ter um tempo menor de vida? Pode ser que sim, pode ser que tenha. Então, o que acontece? A mãe, nesse caso, terá que responder por esses atos. Certo, meus amigos? Então, não é um karma da mãe, o karma do filho. Pode até ser que gerou no passado um karma, mas a mãe já está sofrendo aqui também. Por quê? Às vezes ela está espiando já nesta encarnação ao contrair esse vírus. Está espiando ao saber que seu filho vai sofrer também na carne uma imprudência dela. Então ela já está espiando. Certo, meus amigos? Bom, diante disso, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Um breve até lá.
Amigos, o nosso quadro O Espiritismo e Você, hoje vai falar das conexões entre o Espiritismo e a astronomia, algumas delas naturalmente, né? À medida que o progresso intelectual avança na humanidade, cada vez mais intensa a busca por respostas para uma das mais intrigantes questões do homem. Estamos sós no universo? Nós sabemos que nós sabemos hoje que existe cerca de 120 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões de estrelas. Já foram descobertos 843 exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar. E existe mais 2.740 candidatos de corpos celestiais a serem classificados também como planetas. Estima-se que só na Via Láctea haja 60 bilhões desses planetas que poderiam abrigar vida. Em abril passado, o telescópio Kepler descobriu 3 novos desses exoplanetas, que se encontram naquilo que eles chamam de zonas habitáveis, com probabilidade de ter condições de vida, algum tipo de vida, né? 2 em torno da estrela Kepler 62 e 1 em torno da estrela Kepler 69, a 1.200 e a 2.600 anos-luz da Terra, respectivamente. Em setembro, uma outra novidade. A nave Voyager 1, depois de 36 anos e 19 bilhões de quilômetros percorridos, saiu para fora do nosso sistema solar. É uma coisa, realmente, um feito extraordinário. E começa a ser executado já um plano para uma viagem tripulada ao planeta Marte, que deve começar em 2022, durará cerca de 7 meses, chegará em 2023. Com um detalhe, a viagem é só de ida. É só de ida, não tem volta. Quem for, fica, com a finalidade de estabelecer uma colônia fixa, definitiva, no planeta vermelho. 202.586 pessoas se candidataram para fazer essa viagem. Destas, cerca de 10 mil brasileiros. Uma coisa realmente impressionante. Agora, o Espiritismo, que foi sistematizado há cerca de 170 anos, afirma categórico que todos os mundos são habitados. A constituição física deles é diferente, que os seus habitantes possuem organismos diferentes, tal como aqui os pássaros para voar no ar e os peixes para viver na água. Então fica claro que, também pela questão 181 do Livro dos Espíritos, que os encarnados desses mundos, os habitantes, têm uma constituição física diferente da nossa, não necessariamente igual. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo também esclarece sobre as categorias de mundos. Mundos primitivos, de provas e expiações, regenerados, os mundos felizes e os mundos celestiais ou divinos. O livro A Gênese também trata no capítulo 6 da cosmogonia geral. E ele fala aqui, por exemplo, dos sóis e planetas, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, as leis e as forças, tudo. Então é uma obra muito importante, escrita por Kardec e os espíritos. Naturalmente que isso só vem a confirmar essa conexão do espiritismo com a astronomia. Ao você estudar o espiritismo, você estuda essas coisas, sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Então, todos esses assuntos nos interessam. A viagem a Marte, as descobertas dos exoplanetas, a Voyager que saiu do sistema solar. Estamos ou não estamos sós no universo? E que tipo de vida? Quem são eles? Onde estão? Como vivem? O que fazem? O Espiritismo ajuda, contribui e recolhe da ciência também essas informações. Procurem estudar, procurem aprender, nós todos precisamos disso, né? São algumas das conexões entre o Espiritismo e a astronomia. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.